Olá, meu girassol! Eu espero que você esteja bem e faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Nesse vídeo de hoje eu vim explicar um pouco do motivo do porquê eu sumi e também dar o meu testemunho sobre guerras espirituais. Porque sim, elas existem e você desconfia e acha que ela não existe até você experimentar um. Vou tentar deixar esse vídeo o mais breve possível. Acredito que não vou conseguir, mas vamos lá. Aconteceu que eu usava muito o notebook do Rafael pra mim escrever o livro. Escrevi o meu primeiro livro com o notebook do Rafael, mas ele também precisa usar o notebook pra trabalhar. Aí a gente conseguiu comprar um notebook pra mim. Ele era lindo, maravilhoso, branco, do jeitinho que eu queria. Perfeito. Aí a gente começou a pré-venda do meu primeiro livro e eu ainda tinha que fazer o registro do livro e acertar uns últimos detalhes antes de fazer o registro do livro. Lá por outubro, ainda em pré-venda meu primeiro livro, aconteceu que meu notebook começou a dar problema. Sei que ele foi dando problema até dezembro. Quando foi em dezembro, no final do mês, meu notebook voltou. Até aí tudo bem. Aí a pré-venda do livro aconteceu dia 15 de dezembro e aí eu já estava com o notebook e tudo certo. Mas nesse meio tempo, entre a pré-venda e o lançamento do livro, meu celular deu problema também. O iPhone que eu tava, ele deu problema. O que aconteceu? Ele estufou a bateria, abriu a tela e como a tela tava quebrada aqui, ele quebrou mais a tela porque estufou. E eu continuei usando o celular assim até a gente conseguir arrumar. E o máximo que ele conseguiu também funcionar, porque depois quando a tela ficou muito levantada, eu começou a apertar um monte de coisa sozinha na tela. Aí eu comecei a usar esse celular aqui, que ele é o celular que eu uso para as crianças, com ruído branco no quarto à noite para elas dormirem. Ele também já tava com a bateria estufada, ainda tá com a bateria estufada, já faz eu acho que 6 anos que eu tenho esse celular, então ele é um guerreiro, tá suportando aí. Quando esse celular parou de funcionar, o iPhone, eu comecei a usar esse. Eu passei praticamente o mês inteiro de dezembro, usando esse daqui. No dia 18 de janeiro, que foi quando eu consegui mandar arrumar o iPhone, uma semana antes, eu acho que uns 4, 5 dias antes, esse daqui ele caiu no chão e ele trincou toda a tela. Eu não sei se dá pra ver, mas ele trincou a tela inteira. Tudo. Trincou tudo. Então agora temos um celular com a bateria estufada e a tela trincada. Só que, nesse meio tempo, lá em janeiro, eu comecei a fazer um jejum de 21 dias. Foi meu primeiro jejum de 21 dias, o jejum mais longo que eu fiz até hoje. E durante esse jejum, eu recebi esse celular. Só que quando eu recebi o iPhone, pra minha surpresa, ele teve uma atualização e ele parou de funcionar as duas câmeras, a frontal e a traseira. Ele atualizou de novo, ele ligou a câmera, mas não grava. E ele parou também de funcionar o áudio. Então, quando eu gravo alguma coisa com ele, se gravasse, era sem áudio. Até comecei um tempo tentando gravar pela câmera do Instagram com o microfone. Aí deu. Então daí como o iPhone já tava dando problema, o que eu fiz? Eu descasquei a tela, bem aqui em cima, só a câmera, pra mim continuar gravando o vídeo aqui nas redes sociais e falando a respeito do livro, do piquenique e de todos os outros assuntos que eu trago aqui nas redes sociais. Não funcionou porque a câmera depois começou a ficar branca, então esse celular ele aposentou. Aí quando já tava no finalzinho de janeiro, lá pelo dia 20, acho que tinha passado uma semana depois que o celular voltou do concerto, esse daqui, eu fui fazer uma receita em casa e eu deixei o celular assim, na pia. E ele ficou lá. E eu fazendo a receita, fiz um pão de queijo maravilhoso pra nós aqui em casa. De repente, simplesmente meu celular caiu no chão. Assim. Quando eu peguei o celular pra ver o que tinha acontecido, pra minha surpresa, ele não tinha quebrado a tela. Mas o que aconteceu? Ele trincou a tela por dentro, ou queimou a tela, não sei, não entendo dessas coisas. Um lado ele trincou a tela, ele ficou tudo preto aqui, e o outro lado ficou tudo esverdeado, cheio de listras aqui. Aí tudo bem, o celular ele aposentou também, porque daí depois disso eu não usei mais ele. E guardei, como eu não tinha pagado nem a primeira parcela do conserto desse daqui, eu falei, eu não vou arrumar mais. Não dá pra arrumar mais, vou esperar pagar primeiro e depois eu arrumo. Aí continuei usando o das crianças, por tempo indeterminado, né? Até aí tudo bem. Fiquei revezando com elas, aí acabei ficando muito tempo sem celular, porque daí quando as crianças iam dormir à tarde, à noite, o celular ficava lá no quarto. O que foi muito bom, porque isso me fez parar de ficar um pouco nas redes sociais e vendo vídeo e essas coisas, então eu me desapeguei 99% disso, entendeu? Foi muito bom nesse quesito. Daí eu comecei a ler mais, eu li mais a Bíblia, estudei mais a Bíblia, o que foi maravilhoso. Né, o lado positivo nisso tudo. Beleza, aí quando foi uma semana depois do que aconteceu com esse daqui, que quebrou de novo, o celular do Rafa também quebrou. Então estava sem os 3 celulares em casa.
Até aí tudo bem, né? Vamos continuar fazendo o que a gente tava fazendo. Aí quando foi o meu último dia de jejum, naquela mesma noite, o Rafael foi deitar e eu continuei fazendo o que eu tava fazendo no notebook. Quando eu terminei, eu deixei o notebook de lado no sofá e deitei para me ler a Bíblia. Enquanto eu lia, eu esbarrei, foi uma coisa muito sutil, muito delicada, esbarrei no meu notebook e ele foi um pouquinho para frente. Com medo do notebook cair no chão, eu falei, eu vou guardar o notebook. Quando eu pego para guardar o notebook, para minha surpresa, o que aconteceu? Apareceu um trinco bem no meio da tela do meu notebook, de ponta a ponta. Detalhe, não trincou a tela, trincou por dentro, o líquido da tela do notebook. Resumindo, também não consegui usar. Então também fiquei sem o notebook, sem os dois celulares e o Rafael sem o celular dele. Essa foi a nossa guerra espiritual. Tá, mas por que você acha que é guerra espiritual? Porque quando eu fui na igreja lá, toda aflita, o Senhor veio ao meu encontro e explicou toda a situação, o porquê tudo aquilo estava acontecendo. E ainda disse que a gente ia passar por isso e as coisas iam dar certo, né? E que ele ia passar com a gente e tudo e tal. Que isso era um levante, que Satanás tinha se levantado contra a nossa vida por conta do que a gente estava fazendo, né? Mas resumindo, aí o que aconteceu? O Senhor disse na palavra que não haveria prejuízos e realmente não houve, porque depois de um tempo, acho que foi lá no final de fevereiro, eu acabei recebendo uma parte de uma pessoa que ela disse que tinha sonhado comigo e o valor que ela me deu em dinheiro era o valor para arrumar ou o notebook ou o celular. Eu mandei arrumar os dois, lembrando que nesse celular aqui eu tenho muitos arquivos importantes que eu não podia perder. Aí quando eu fui mandar arrumar ele, a pessoa que estava arrumando falou que ia ter que resetar meu celular porque não conseguia arrumar sem resetar. Quase aceitei ela resetar e perder todo o material que estava aqui dentro. Então, quando eu peguei o celular de volta, levei em outro lugar para arrumar, consegui recuperar os arquivos, mas aí, para minha surpresa agora, o celular ele fica tocando sozinho, ele não pega o áudio dele, continua não pegando o áudio, continua não gravando, e também agora o botão do meio dele, agora ele abriu, não sei se dá pra ver, mas ele abriu. Enfim, ele abriu e aí fica nessa... e eu também não recebo notificações, então quando vocês quiserem falar comigo, não dá pra ligar, me chamem no Instagram, que é muito mais fácil eu ver a notificação, porque a notificação do Instagram aparece pra mim, mas do WhatsApp não me aparece notificação, não recebo ligação também. Aí o que acontece? Para mim receber mensagem no WhatsApp, eu tenho que entrar na conversa para mim conseguir receber as notificações. Mas a reflexão disso tudo, para fechar, o quão importante é a gente estar sempre tendo uma vida com Deus, de intimidade com Deus, tá ali no caminho sempre buscando, se fortalecendo, jejuando, orando, sempre buscando mais do Senhor, porque vão vir desafios, vão vir situações que vai te tirar do eixo, porque isso eu contei só o material, né? Mas teve também outras partes que eu não vou contar aqui, mas teve outras situações que aconteceram fora tudo isso que estava acontecendo, né? Então tem um levante muito grande na vida de um cristão. Por isso que é muito importante a gente ter uma vida com Deus, uma vida de muita oração, muito jejum, para se fortalecer nesses momentos, porque a caminhada de um cristão não é fácil. Ela é cheia de provações, ela é cheia de desafios, ela é cheia de altos e baixos. Então, para você conseguir lidar com esses momentos que você vai estar lá embaixo, você tem que ter uma vida espiritual com Deus, para você conseguir sobreviver a esses momentos, né? Porque enquanto você mantiver os olhos em Jesus, é lá que está a sua recompensa, sabe? É lá que está a sua vitória, porque a paz vem dele, a tranquilidade vem dele, a serenidade, a mansidão vem do Senhor, entendeu? Então, o socorro está nele. Então, essa é a única forma da gente conseguir passar por esses momentos. É isso. Vou tentar gravar mais vezes, ou com o celular do Rafael, ou com o que eu achar para gravar. Eu desejo muita paz, muita saúde e prosperidade para você.